Hoje no nosso programa especial eu quero chamar uma pessoa muito especial, uma pessoa que já me acompanha há muitos anos, desde quando eu estava na Rádio Difusora, que é o Dr. Ediel Araújo. Chega pra cá, Dr. Ediel, muito boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Ei, tudo bom, bom demais. Ah, que bom que você pôde vir. Com você. Pois é. Gente, vamos sentar e bater um papo. Vamos lá. O Dr. Ediel, ele tem além dele ser um grande nutricionista, ele faz um tipo de medicina que é muito preocupada com o bem-estar. E vamos começar por isso. Sim. O que é o bem-estar? Então, Cleide, hoje nós vivemos em um mundo moderno, onde cada vez mais as pessoas estão correndo, né? Uma correria muito grande. Desde cedo as crianças já ficam na creche, aí ficam longe dos pais, e os pais chegam em casa à noite, né, para pegar já as crianças, e isso vai afastando as pessoas de um modo de vida humanizada, de um modo de vida que traz realmente bem-estar, que é a pessoa se sentir bem. A esposa trabalha, o esposo trabalha, o filho fica longe de casa, alimentação em base de fast food, e com isso a gente vai percebendo que as pessoas estão perdendo esse sentimento de bem-estar. Naturalmente, que é se sentir bem, que não é a zona de conforto, que é literalmente a qualidade de vida, um estilo de vida onde pode conciliar a sintonia, a conjunção da família, a conjunção das pessoas junto à sua saúde, ao seu bem-estar em geral. Antigamente, quando eu era criança, eu me lembro que no domingo nós tínhamos o direito de tomar um refrigerante que era 1 litro. Aí meu pai pedia que a gente fosse comprar o refrigerante de 1 litro e ele tomava uma garrafinha de cerveja preta. Caracu, né? Isso, Caracu, então assim, isso. Aí tinha a macarronada tradicional do domingo e tal. Gente, eu me lembro que e nós éramos 6 filhos. Minha mãe e meu pai, nós éramos 8. Eu me lembro que esse refrigerante tamanho família ainda sobrava pro lanche. Ninguém tinha essa coisa de comer demais, de beber muito refrigerante. Era tudo muito controlado e a gente brincava na rua. Não tinha obesidade infantil, porque a gente corria muito e tudo mais. É mais ou menos o bem-estar, é mais ou menos isso, essa coisa de propaganda de margarina? É, propaganda de margarina porque vai desencadear nessa quantidade de agravos à saúde, de doenças. Então veja, hoje a quantidade de pessoas com hipertensão, pressão alta, como você mencionou, tem crianças com obesidade, com excesso do peso, e é por isso que a gente veio falar de síndrome metabólica, né? Porque envolve a pressão alta, envolve o excesso de peso, envolve o excesso de gordura na corrente sanguínea, é o triglicerídeo, é o colesterol elevado, esse conjunto de sintomas de doença, a síndrome metabólica, já adentrando nesse processo que você está falando, olha, nessa época era 1 litro para família. E chamava refrigerante família. Refrigerante família, é assim que vinha, não é isso? Era. Isso as pessoas que podiam mais, né? Os que podiam menos tinham que tomar o suco de, sei lá, limonada. Laranjada, não é? Era assim que era. Então é exatamente isso, né? Essa quantidade hoje, esse acesso, a facilidade ao acesso de alimentos industrializados, ultraprocessados, facilita na zona de conforto a alimentação para as famílias. O aniversário, a quantidade de refrigerantes, a quantidade de açúcar, a quantidade de carboidrato refinado, a quantidade de sal que a gente tem nas prateleiras junto com os alimentos. Isso traz conforto, mas não produz o bem-estar. Conforto e praticidade. Conforto e praticidade. No entanto, vai produzir uma série de agravos, uma série de mal-estar. E aí que é a síndrome? E aí que é a síndrome, porque a síndrome, a diferença da síndrome para a doença é que a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Certo. Então, a síndrome metabólica, por exemplo, ela precisa ter excesso de peso, já pode começar desde criança, tem criança que já tem obesidade, tem criança que já tem pressão alta, para você ter uma ideia. Meu Deus! Hoje está cada vez mais comum crianças a partir de 9, 10, 12 anos ainda na segunda infância que já sofrem com pressão alta. Gente, mas isso é muito agravante. Uma ideia,
infelizmente, né? E a junção dessa síndrome, imagina uma criança que com 12 anos, ela já tem pressão alta. E é graças a isso, a essa cadeia alimentar, a esse estilo moderno de alimentação. Onde às vezes a maioria dos pais nem tem essa consciência, não consegue entender. É fácil, é agradável o supermercado. Quando você entra no supermercado, didaticamente o marketing do supermercado é projetado para a primeira entrada são as bebidas. E logo próximo tem ali o salgadinho, tem os biscoitos, isso facilita o acesso. Então, desde criança, o adolescente, o adulto, não é mais só uma questão do idoso. Que a gente se falava, não é esse desequilíbrios, essas doenças é inerente somente do idoso. Mas hoje, cada vez mais cedo, as famílias estão adoecendo, gerando mal-estar. Esse é o mal-estar da sociedade, esses agravos. E é por isso mesmo que é importante compreender a importância da consciência alimentar, que é a base, uma alimentação consciente, né? Não só focado em calorias. Eu tenho observado muito dentro da ciência nutricional que tem se falado muito sobre calorias. Então você pega uma Coca-Cola, às vezes o profissional está focado na quantidade de calorias que tem nessa Coca-Cola. Vem até mais em negrito, né? Isso, né? Para mostrar, e o resto nem se fala. E ali a gente tem edulcorantes, flavorizantes, tem conservantes, tem uma série de outras substâncias que além de produzir agravos, pode produzir o câncer, pode produzir a pressão alta, pode produzir desequilíbrio do intestino, da digestão. E é cada vez mais importante que a gente fala sobre esse assunto. Então, doutor, a síndrome metabólica é uma coisa adquirida? A síndrome metabólica é uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, ela é adquirida. É adquirida especialmente através da alimentação moderna, através de um estilo de vida moderno. É por isso que se estabelece a síndrome metabólica. Olha, quando eu era criança, que eu mencionei aqui agora, eu saía na rua para brincar, correr de pique-esconde e tal e tal. Só que a gente vê hoje nos condomínios, parques, campo de campinho de areia, piscina, e esses espaços não estão muito ocupados também. E isso é um sinal, é um mau sinal. Já que antigamente, hoje eu não posso deixar meu filho na rua, brincando na rua porque eu tenho preocupação, então eu vou deixar aqui dentro desse condomínio que tem tudo. Mas você olha pela janela, a piscina está vazia, o campinho está vazio, a academia de dentro do condomínio está vazia, alguma coisa está errada. Sim, isso é verdade. Isso é a falta de consciência, não é? Falta de consciência, é o mundo digital, você acabou de falar da internet aí, né? Que é um outro desafio que tanto os pais, os profissionais de saúde, a sociedade em geral, está aprendendo ainda a lidar com essa situação. Então imagina a criança, ela vai optar entre brincar no parquinho e brincar no videogame. O que é mais interessante, né? Videogame. Para essa geração digital. Isso, inclusive, vai influenciar nesse sedentarismo, como você tem observado. Realmente, a criança não quer mais movimentar como movimentava antes, porque o mundo digital está traindo essa criança. E junto com isso vem um salgadinho. Essa criança é a criança que vai ter mais dificuldade em comer uma fruta, em comer um pedaço de brócolis, né? Vai chamar de planta, seja o que for. E a tendência natural é que o organismo, o metabolismo é o grande segredo. O que faz com que o nosso corpo mantenha a saúde, mantenha o equilíbrio para gerar o bem-estar é exatamente o nosso metabolismo. O metabolismo é assim, o que eu vou absorver, a matéria-prima que eu coloco no meu organismo, ela é muito importante. Por exemplo, a qualidade da água que eu vou ingerir, a quantidade de líquido que eu vou colocar no meu organismo, vai dizer se essa matéria-prima vai compor a minha célula, os meus átomos, as minhas moléculas, o meu tecido, os meus órgãos, é que vai dizer se é de boa qualidade. Agora imagina a criança, não vai brincar no parquinho, às vezes a criança não vai fazer o movimento necessário, especialmente dessa forma
de habitação, né? Uhum. Aglomerada, né? Sem contato com a grama, sem contato com a natureza, que nós somos seres da natureza. É muito importante compreender também esse processo, a alimentação, mas também essa conexão, a conexão com a areia. Se observar os parquinhos, já está previsto isso, colocar uma quantidade de areia para que a criança tenha contato. A própria consciência dos pais, às vezes, vai embotando. E tem pai que não quer que a criança ponha o pé no chão de maneira nenhuma. E isso vai trazer, infelizmente, vai trazer um impacto negativo para o metabolismo da criança. E vai crescer assim, afastada dos princípios da natureza, do contato com a natureza, numa vida artificial, literalmente. E é onde vai produzindo. Chega uma certa idade que começa então a produzir o excesso de ultraprocessados, o excesso de alimentação artificial, o excesso de açúcar, o excesso de corantes, o excesso de refrigerantes e quase nada de frutas, quase nada de verduras, quase nada de contato com a natureza. Isso vai gerar o que a gente conhece então como a síndrome metabólica. E para isso tem solução, né? A solução é justamente fazer uma revisão, né, desse hábito, desse estilo de vida. Uhum. E buscar fazer uma conexão melhor. Tomar consciência. Tomar consciência e fazer uma conexão melhor, especialmente com a alimentação. A alimentação consciente, ela é básica, porque não é só calorias, insisto em dizer, não é só a questão da caloria, esse não é o ponto principal. É a questão de vitaminas importantes, né, para ter uma memória adequada, de ter os minerais específicos, não só para o crescimento, mas para a manutenção do estado de humor, para ter um humor de qualidade. Veja a quantidade de crianças com TDAH, a quantidade de crianças com autismo, a quantidade de adultos, inclusive, com esses mesmos desequilíbrios que afetam o metabolismo. Então, o que é necessário fazer? É uma reconexão consigo mesmo, através de uma alimentação mais consciente, né? Inserir mais frutas no dia a dia, inserir mais vegetais, aprender a conhecer quais são os benefícios dos vegetais. Às vezes a pessoa não come uma cenoura porque nem sabe o que a cenoura vai oferecer, em que vai melhorar na saúde, que bem-estar vai trazer comendo esse alimento. Então, do ponto de vista geral, entendemos que é necessário fazer essa reconexão com a natureza e com o estilo de vida saudável. Para saber mais sobre tudo isso que o Dr. Ediel está falando agora, ele está com um site muito interessante que tem vários estudos, né, experiências, artigos lá no seu site. Sim. Que é www. Por extenso mesmo, né? doutorediel.com. Entra lá que você vai ver um universo de dicas interessantes e artigos científicos muito interessantes. Doutor Ediel, muito obrigada por ter vindo. Cleide, eu que agradeço pelo convite, tá? Beijo no coração. Obrigada. Muito grato.